Glória a Deus, com muita alegria, cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, meus irmãos, por mais um dia, mais um domingo na casa de Deus. Os irmãos chegando como sempre, é um dia especial. Estamos com escola bíblica de férias. Tivemos logo mais, a partir de 8 horas, nossa escola dominical, uma boa frequência de alunos. Que bênção. E é bom estar aqui para o nosso culto, o primeiro culto do domingo, porque às 18 horas nós temos o nosso segundo culto. Eu peço que a igreja, por favor, coloque-se de pé, meus irmãos. Vamos ler a leitura bíblica do início do culto. E eu quero ler com os meus irmãos 2 Samuel capítulo 6, a partir do versículo 9. Vamos ler do versículo 9 até o versículo 12. 2 Samuel, capítulo 6, a partir do versículo 9, vamos ler do versículo 9 até o versículo 12. Eu trago comigo aqui a Bíblia Nova Almeida atualizada, a NAA. Os irmãos leiam na sua versão e vamos juntos ler a palavra do Senhor. Os irmãos encontraram? Amém. Aqueles que não têm Bíblia podem acompanhar aqui na legenda do nosso telão. 2 Samuel capítulo 6, a partir do versículo 9, a palavra de Deus nos diz assim: Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e disse: Como poderei levar comigo a arca do Senhor? Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si, na cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, o geteu. Assim, a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses. E o Senhor o abençoou, e a toda a sua casa. Avisaram o rei Davi, dizendo: O Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que ele tem, por causa da arca de Deus. Então Davi foi e com alegria trouxe a arca de Deus da casa de Obed-edom, a cidade de Davi. A igreja diz amém? Amém. Meus irmãos, nós vamos orar agora, como sempre fazemos. Oramos agora pelos nossos irmãos. Você conhece o nome de alguém que precisa de oração? Interceda ao Senhor. A igreja tem esse ministério santo, meus irmãos, e precioso de intercessão. É um ministério confiado à igreja, e nós temos esse papel, esse dever de orar por todos os homens. Mas temos sempre alguém em mente, e provavelmente você tem alguém em mente hoje, que precise de oração. Então apresente alguém diante do Senhor nessa manhã. Vamos orar no começo desse culto. Eu quero, antes de orar, justificar a ausência dos nossos pastores. Pastor Antônio José, ele hoje está de viagem, fazendo uma viagem com a irmã Janilde. Nós vamos orar por ele, para que o nosso pastor possa fazer essa viagem em paz, em segurança e voltar em paz. Também justifico a ausência do pastor Afonso, que também está em viagem. Que Deus o abençoe, que ele possa ter um retorno seguro e tranquilo dessa viagem do nosso querido pastor. Vamos orar em nome de Jesus. Quantos precisam de oração? Vamos orar. Bendito Deus, Pai querido, Senhor dos céus e da terra. Obrigado, Senhor, por esta manhã de domingo. Nós estamos na Tua presença, Senhor. E é sempre muito bom estar na Tua presença. Começar a semana na Tua casa é um privilégio, Senhor. Poder Te adorar, poder ouvir a Tua palavra, poder desfrutar da comunhão que temos com os nossos irmãos. Que o Senhor possa se fazer presente, Deus, vivificando cada elemento desse culto, os louvores, Pai, a adoração, a oferta, Senhor, a mensagem. Que tudo que aconteça aqui seja para a glorificação de Jesus. Tu és o Senhor desta igreja, Tu és o supremo pastor dessa igreja. E nós nos reunimos, Senhor, para Ti, por causa de Ti, para a Tua glória, para honrar e bendizer o Teu nome. Seja adorado nesta manhã através do Teu povo, da Tua igreja, do povo que se chama pelo Teu nome. Meu Deus, eu apresento cada necessidade, Senhor, cada irmão agora que ora em favor de alguém, que o Senhor possa ouvir esta oração,
Que seja uma manhã de intercessão, de respostas, de provisão, de milagre. O Senhor tem respondido continuamente a oração dos teus filhos. E aqui estamos mais uma vez certos de que teus ouvidos não estão tapados, tuas mãos não estão encolhidas. Obrigado por esta manhã, Senhor. Nós te glorificamos e te bendizemos. No nome santo de Jesus. A igreja diga amém. Vamos adorar Jesus com muita alegria, meus irmãos, nesta hora. Glória a Deus. Nós cumprimentamos a amada igreja na paz do Senhor. Amém. Quem está feliz em estar na presença santa do Senhor. Glória a Deus. Mais um dia. Estamos iniciando a semana muito bem. Glória a Deus. Vamos cantar ao Senhor. Vamos louvar a Ele. O seu nome é santo, o seu nome é glorificado, o seu nome é poderoso. Já achei uma flor gloriosa. Quem achou essa rosa aí, irmão? Eita glória. Então cante com alegria. Cante com a alma. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. Rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza terá. No vale de sombra e morte, glória e luz. Essa rosa será minha sorte, precioso pra mim. É Ele. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Já de muitos foi achada a rosa e provado excelente odor. E o poder desta flor gloriosa que dá vida ao meu pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso. Vai depressa, a noite já vem. E se perdes o amor glorioso, será triste pra ti o além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar. Aleluia. Será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo. Levante as mãos e diga: precioso pra mim é só Ele. Precioso pra mim. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus.
nome mais lindo e mais precioso do mundo, do universo, é o nome de Jesus. O nome que salva, o nome que restaura, o nome que purifica. Aleluia. Cante mais um louvor. Oh, glória! Te abates, meu irmão. Oh, glória. Oh, minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenha medo. Em Deus espera, porque vencer É hoje. Jesus virá. Bendita sede, por ti minha alma espera. Confia. Com fé e calma, Jesus de todos, Deus já me salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Verás em breve as dores Eu creio. no dia alegre da sua vida. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho, que o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Você pode colocar de pé, meu irmão, em nome de Jesus. Por favor, olhe para quem está do seu lado aí, dê uma palavra de ânimo a ele. Diga para ele: o Senhor é contigo. Aleluia. O Senhor é contigo, meu irmão. Não tenha medo. Oh, porque te abates? Porque Te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus
Obrigado, Maestro. Glória a Deus. Vamos cantar mais um louvor. Quando o vento soprar, tudo vai se findar. Creia nisso. Não tema, porque o Senhor é contigo. Não tema, igreja, porque o Senhor é conosco. A sua graça e a sua misericórdia estão nessa manhã aqui. Aleluia. Oh, glória! O Deus que restaura está nessa manhã. Pedaços já ouço ruídos do teu
Glória a Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Que o vento do Senhor sopre sobre a sua vida, sobre a sua família nesta manhã, nesse dia, em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, nesse momento nós queremos aqui já apresentar alguns irmãos que estão vindo congregar conosco aqui na sede, com carta de mudança. Nós temos aqui o irmão Samuel Félix dos Santos, oriundo ali da igreja Tempo Central em Caucaia. Onde é que está o irmão Samuel? Glória a Deus. Fica de pé, irmão Samuel, para a gente poder lhe ver, por favor. Amém, glória a Deus. Está vindo com carta de mudança congregar conosco aqui. Obrigado, irmão Samuel. Também nós estamos recebendo nessa manhã, como transferência, ali da nossa congregação do Conjunto Ceará, o irmão Evandro Rodrigues Barbosa. Está o irmão Evandro? Glória a Deus. Não vi, não identifiquei. Amém, glória a Deus. E também a irmã Cristiane Sandra Caetano Gomes. Glória a Deus. E a irmã Sara Ingrid Caetano Gomes Barbosa. Então, essas 3 pessoas, aliás, 4 pessoas que estão vindo congregar conosco. Como é que nós vamos dizer para os nossos irmãos assim, bem forte, no 3? Vamos dar um bem-vindo para eles? 1, 2, 3. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Deus os abençoe. Fiquem à vontade para servir a Deus aqui conosco. É um prazer estar recebendo vocês nesse dia tão especial, culto de celebração em família. Sejam todos muito bem-vindos. Também, irmãos, está conosco ali uma caravana, né? Da Templo Central de Monsenhor Tabosa. São 10 pessoas. Onde estão os irmãos? Glória a Deus, estão em fileira ali. Glória a Deus. Tem mais alguém que está nos visitando nesta manhã, que está conosco? Levanta a sua mão como sinal aí, para que a gente possa... Glória a Deus, tem mais pessoas ali que estão nos visitando. Então, se nós estamos alegres com a presença dos nossos irmãos, digamos todos amém? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, que coisa boa estarmos aqui nesta manhã, na presença do Senhor. E eu quero também, a partir de agora, apresentar já a agenda dos trabalhos semanais da nossa igreja. Lembrando que na segunda-feira, sempre, a partir das 8 horas da manhã, tem a consagração. Às 17 horas, a nossa sala virtual de oração. Na terça-feira, tem o culto de doutrina. Na quinta-feira, círculo de oração a partir das 14 horas. Na sexta-feira, volta novamente à sala virtual de oração, e isso é muito bom, porque de onde você estiver, você pode acessar e participar desse momento. E no domingo, novamente, a nossa EBD, a partir das 8 da manhã, nosso primeiro culto, o culto matinal às 10 horas, e o culto de celebração às 18 horas. Então esses são os trabalhos da nossa igreja, os trabalhos que serão realizados durante essa semana. E toda a igreja do Senhor está convidada a estar conosco, celebrando e adorando o nome do Senhor em cada um desses momentos. Meus irmãos, eu também quero aqui reconhecer a presença dos nossos irmãos, líderes de setores, líderes setoriais que estão conosco esta manhã, que trabalham juntamente conosco nesse ministério de casais em toda a Fortaleza. Deus tem abençoado, Deus tem levantado muitos, já vi muitos deles aqui essa manhã, outros já avisaram que vão estar conosco à noite, mas a gente louva, eu quero louvar a Deus pela vida dos nossos líderes setoriais, nossos líderes de setores, que sempre estão conosco aqui nos nossos cultos, né, que acontece bimestralmente, o culto de celebração em família, para juntos adorarmos o nome do Senhor e glorificar a Deus. Também, meus irmãos, eu quero lembrar aqui para os irmãos, para a igreja do Senhor, que este ministério, o Ministério de Casais, assim como todos os outros, ele não para. A gente está sempre em constante movimento, trabalhando em prol das famílias da igreja, em prol do reino de Deus. Nós estamos para a glória de Deus. Eu faço sempre aquele convite, nesse culto em especial, para que você, que ainda não faz parte, casal da nossa igreja, da nossa congregação sede, que ainda não faz parte de um grupo de vida, que você venha se integrar a um grupo de vida. Para a glória de Deus, nós estamos com 9 grupos de vidas em pleno funcionamento. Vale um amém? Glória a Deus. Então, nós estamos funcionando para a glória de Deus, o Ministério de Casais, aí sob a liderança
Os nossos GVs, sob a liderança do diácono Saulo e a irmã Stephanie, têm feito um trabalho maravilhoso. Tivemos multiplicação de 3 GVs ultimamente e estamos aí até o final do ano multiplicando mais GVs. Então, procure um dos nossos líderes, nos procure alguém do Ministério de Casais e se integre a um grupo de vida desse. É muito bom, irmão. São momentos de comunhão, um momento que compartilha a palavra de Deus, um momento de integração, é muito especial. E também informar para a igreja que no próximo sábado nós estaremos iniciando mais uma turma do curso de noivos, onde a gente vai preparar, e dessa vez a gente extrapolou um pouco a quantidade para poder atender a demanda, e serão aí 2 meses e meio em que nós vamos estar trabalhando e preparando os nossos jovens noivos para o santo e sagrado casamento. Amém? Glória a Deus. Meus amados irmãos, nesse momento nós vamos também ofertar ao Senhor. Vamos contribuir com os nossos dízimos, as ofertas que trouxemos para a casa do Senhor. Enquanto os oficiais se aproximam para a gente orar, eu quero, após esse louvor do ofertório, nós também já vamos louvar a Deus com um hino especial, aqui com a nossa equipe, já direto, na hora que seguir aqui, após esse louvor do ofertório, a gente vai ter mais um louvor, em nome de Jesus. Então, vamos orar ao Senhor. Fecha teus olhos, curva a sua cabeça para que a gente possa orar nesse momento. Senhor, meu Deus e Pai, nós queremos te agradecer por esta manhã, por esse dia, de tão cedo, Senhor, já temos chegado na tua casa, estamos aqui, ó Deus, te adorando, aprendemos, ó Deus, na escola dominical, tivemos um momento, Deus, de adoração, um momento de ensinamento da tua palavra, e agora estamos aqui, ó Deus, mais uma vez adorando e louvando e bendizendo o teu santo nome. Nesse momento, Senhor, é um momento em que vamos ofertar, em que vamos contribuir, Senhor, para o crescimento da tua obra. Que o Senhor abençoe cada um dos meus irmãos, recompensando, suprindo as suas necessidades, prosperando, Senhor, materialmente, espiritualmente, todos aqueles, ó Deus, que estão, ó Deus, dispostos a contribuir, a investir no teu reino. Deus, abençoa aqueles que estão passando por um momento de dificuldades. Deus, abre as portas, tem misericórdia, ó Deus, estende a tua mão, para que os teus filhos em breve possam também ter a alegria, ó Deus, de contribuir, dizimando e ofertando na tua casa. Recompensa cada um, ó Deus, continua conosco nessa manhã, pois somente a ti, Senhor, seja dado honra, glória e louvores, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos continuar adorando ao Senhor. Louvar todos juntos. Declarar que Ele é o nosso escape. E não importa em que situação estejamos, Ele sempre liberará o escape para cada um de nós. Amém? Vamos louvar juntos. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai. Porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, retira a força do fogo e faz o leão jejuar, o Deus que derruba as muralhas da
chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, dá sério, faz mãos difíceis, é o mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas e bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Ele é o leão da tribo de Judá. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Reina para sempre. Reina para sempre. Você pode levantar assim as mãos. Levante assim as mãos. Diga: Deus já caminho. Aleluia. Faz morrer. Eu creio. Aleluia. Ouça a voz, Deus te dá. Receba essa promessa em nome de Jesus. Receba essa promessa em nome de Jesus. Aleluia. Macarene. Glória a Deus. Saúdo a amada igreja com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós não viemos aqui para fazer outra coisa a não ser adorar, celebrar, rogar pelas nossas famílias, rogar pelo mundo, para que nós possamos ser fruto, usados para a excelência e a salvação de novas famílias, para que o novo templo possa ter novos membros, assim como nós estamos aqui, eles possam vir adorar. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus. Vamos nos render essa manhã. Eu sou um instrumento, mas o Senhor quer ouvir o louvor de toda a igreja. Glória a Deus. Então você vai celebrar, você vai adorar com todo o seu fôlego, com toda a sua voz. Aleluia. Do céu e o chama pelo nome. Diz ao mar, aqui te detenhas, dá forma aos montes. Esse é o nosso Deus. Põe em fileiras os astros do céu e chama pelo E o que ele fez? Soprou em minhas narinas
Glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, estamos chegando ao momento da ministração da palavra. E antes de tomar a Bíblia Sagrada, eu quero saudar bem-vindos todos os irmãos que estão vindo com cartas de mudança. Que Deus abençoe. São muito bem-vindos a esta casa. Saudar também os irmãos do Monsenhor Tabosa. Que Deus abençoe todos vocês. É uma alegria poder recebê-los esta manhã. Meus irmãos, nós estamos num culto em família, no culto da família, o culto que temos uma participação do Ministério de Casais da igreja. E sempre esses cultos nós pedimos ao Senhor uma palavra que seja relacionada a esse tema, as famílias da igreja. Nós somos uma igreja de família, nós somos uma igreja de gerações. Somos uma igreja que congrega aqui no mesmo espaço o avô, o filho, o neto. E é muito bom poder vê-los aqui, esse rosto multigeracional da igreja. Domingo passado, nós tivemos aqui de manhã um momento muito especial com a presença de alguns ilustres visitantes, dentre eles o neto do missionário Gunavingre, sua filha. E fala disso, meus irmãos, dessa história centenária, bonita, construída através da vida de grandes homens e mulheres de Deus. E se reflete nesse rosto que nós temos aqui diante da igreja, filhos junto com os pais, netos com os avós, e é muito bom pertencer a essa igreja. E Deus trouxe ao meu coração uma palavra nesse sentido, voltado a esse contexto, a esse tema, e eu, na leitura oficial, li apenas um texto, mas nesse momento, para introduzir a mensagem, eu gostaria de ler dois textos, duas passagens. O primeiro texto, gostaria de ler 1 Samuel, capítulo 7. E eu peço que a igreja abra comigo a sua Bíblia. 1 Samuel, capítulo 7, nós vamos ler versículo 1 e versículo 2. Depois, gente, nós vamos lá para o 2 Samuel, e lá vamos ler o capítulo 6, versículo 9 ao versículo 12, que foi o texto que nós lemos. Mas nós vamos começar a ler 1 Samuel, capítulo 7, a partir do versículo 1, apenas os dois primeiros versículos. Versículo 1 e versículo 2, 1 Samuel, capítulo 7. Diz assim a palavra do Senhor. Então os homens de Quiriate-Jearim vieram e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, que ficava na colina, e consagraram Eleazar, filho de Abinadab, para que guardasse a arca do Senhor. Versículo 2. Desde aquele dia, a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram, que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Agora nós vamos ler o segundo texto. Está 2 Samuel, capítulo 6, versículo 9 até o versículo 12. Foi o texto que nós lemos na abertura desse culto. Versículo 9 do capítulo 6 de 2 Samuel diz assim: Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e disse: Como poderei levar comigo a arca do Senhor? Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si, na casa de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, o geteu. Assim a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante quantos meses? 3 meses. E o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Lá, primeiro foram 20 anos. Aqui é 3 meses. Avisaram o rei Davi, dizendo: O Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que ele tem por causa da arca de Deus. Então Davi foi e com alegria trouxe a arca de Deus da casa de Obed-edom a casa de Davi. A igreja pode dizer amém? Meus irmãos,
Algum tempo atrás, no culto de aniversário do nosso pastor, eu preguei nesse culto, Deus me deu uma palavra nesse mesmo trecho. E eu estava esse final de semana orando, pedindo ao Senhor uma palavra, e eu sonhei pregando aqui. Aí eu acordei e disse, é a mensagem do culto de domingo, a mensagem dos sonhos, né? E eu, meditando, o Senhor vivificou uma palavra nesse mesmo texto, nesta mesma história. E a Bíblia meus irmãos, é uma riqueza infinita, é um tesouro sem fim. A gente passa no mesmo texto e vai pregar os anos de vida que a gente tiver e não esgota as percepções, as lições que o Espírito de Deus faz brotar do texto e da história bíblica. E foi isso que ele fez quando eu voltei esse texto, meus irmãos, esse final de semana para este culto desse domingo, o culto em família. Nós estamos nesse dia, meus irmãos, evocando essa experiência maravilhosa de viver em família, como filhos, como pais, como avós, como irmãos. E o Senhor trouxe ao meu coração uma percepção dessas duas histórias, que são histórias de uma experiência comum, de uma vocação comum. Os irmãos observaram que são duas casas essas lideradas por dois pais. Uma dessas casas em Kiriat Jearim, liderada por um homem chamado Abinadab. Uma segunda casa, liderada por um outro homem chamado Obed-edom. Os irmãos observaram que são experiências comuns, receber na sua casa a arca do Senhor. Essa é a vocação que cada uma dessas famílias tem naquele dia, naquele momento. Era guardar a arca do Senhor dentro da sua casa com a sua família. E é importante lembrar para os irmãos o que é a arca do Senhor. A arca do Senhor era uma caixa quadrada, de mais ou menos 1,10 m de comprimento, 66 centímetros de altura, 66 centímetros de largura. Essa era uma caixa bordada de ouro, ouro por dentro, ouro por fora, argolas nos seus lados em que passavam os varais, em que os levitas levavam nos ombros essa arca. Ela tem numa tampa querubins, e dentro dela tem objetos sagrados que faziam parte daquela trajetória do povo. A vara que floresceu, as tábuas da lei e um maná que era preservado ali como um memorial da provisão de Deus para o seu povo. Essa não era uma simples caixinha bordada de ouro, revestida de ouro por dentro e por fora. Ela era um símbolo da glória de Deus, da presença de Deus no meio do seu povo. Esse objeto sagrado que ficava na parte do interior do tabernáculo, e convém lembrar que naquele tempo Deus orienta Moisés a construir um tabernáculo que era composto de 3 compartimentos. Tinha um pátio, que era o compartimento exterior, tinha a parte de dentro, logo após o pátio, que chamava santuário, ou lugar santo, e tinha um lugar mais interno, que era chamado o Santo dos Santos, o lugar santíssimo. E esse lugar era separado por um véu e acessado apenas uma vez no ano pelo sumo sacerdote. A arca do Senhor ficava nesse lugar. Esse lugar é um ambiente marcado de santidade, de modo que adentrar esse espaço de maneira irreverente, descuidada, era se expor à morte. Filhos de Arão morreram fulminados porque foram desobedientes às prescrições quanto ao manejo daquele ambiente. E a arca era a representação disso, a glória de Deus, a presença de Deus. Os reis a levavam para as guerras, porque ela significava a glória de Deus no meio do seu povo. Essa arca, ela era cercada de mistérios. Incrivelmente, ela desapareceu. Os achados arqueológicos nunca descobriram onde foi parar essa arca. Mas ela, naquele período, é marcada por esse sentimento de temor, de reverência. Não se toca nela, não se chega perto dela de maneira descuidada, porque isso significa morrer. E pessoas morreram por terem sido descuidados quanto ao manejar esta arca. Ela deveria ser levada de maneira solene por levitas nos ombros. O texto de Números, capítulo 4,
fala de como ela deveria ser tratada e diz que ela não poderia ser tocada e nem olhada no seu interior, de modo que ela é misteriosa, ela causa temor. São esses dois homens que recebem esta arca. Abinadab na sua casa, Obed-edom também recebe na sua casa. E o Senhor trouxe ao meu coração uma palavra sobre isso, sobre servindo a Deus em família. Porque é interessante que o texto destaca a casa de Obed-edom, a casa de Abinadab. Parece ser uma missão pessoal de cada um daqueles pais, mas automaticamente se torna uma missão da família. Tanto da família que cumprir de maneira cuidadosa e diligente aquela missão, era ser abençoado com a família, como foi Obed-edom e o texto diz. Mas também ser descuidado, era trazer para dentro da família a maldição, o peso do juízo de Deus. Portanto, não era uma missão de Abinadab e de Obed-edom. O texto deixa claro, era uma missão da casa de Abinadab e da casa de Obed-edom, da família desses dois homens. E foi esse ponto que Deus fez saltar o meu coração, porque talvez para nós já fique muito distante e estranho a ideia de que existem alianças e pactos de Deus com a família, que embora feita com o pai e com a mãe, engloba todos que estão naquele mesmo sistema. Eu penso, meus irmãos, e acredito que vocês haverão de concordar comigo, que nós temos perdido essa visão corporativa da família. O tempo vai passando e está ficando cada vez mais pálida essa noção da família como uma casa, como um núcleo em que Deus trata com a casa. Aquilo que Deus fala com o pai e com a mãe diz respeito aos filhos, aos netos. Aquilo que Deus promete aos pais e às mães é bênção para os filhos, é bênção para os netos. Nós vamos perdendo, e incrivelmente e tristemente, essa noção corporativa da casa, da família. Talvez um tempo de hiperindividualismo como o nosso, nós vamos começando a ver a família se fragmentando no tocante à prática, à vivência da espiritualidade. Cada um tem a sua igreja, tem o seu jeito de ser, cada um tem o seu pastor preferido, de modo que, por vezes, a missão recebida pelo pai e a mãe é um peso para os filhos, é um peso e às vezes, adequadamente, preciso dizer, muitas vezes mal dirigido, mal gerido pelos pais, por sobrecarregar os filhos de uma missão recebida, de modo que faz eles viverem vidas difíceis, vidas sob pressões, sob, meus irmãos, um intenso ataque externo. E por vezes o pai e a mãe descuidados em relação ao ministério pessoal expõem a família a constrangimentos, a pressões, e causa feridas, causa dores. Eu deveria ser justo em dizer que isso traz, meus irmãos, nessa história um rastro de dores, de traumas, de feridas. Filhos e filhos de pastores e lideranças e obreiros magoados, machucados, traumatizados, por viverem num sistema opressor, de muita pressão, de tratamento injusto, de tratamento desigual. Afinal, é o filho do pastor, e todos são vistos de uma forma, mas o filho do pastor é diferente. E às vezes isso foi um jugo, foi um peso insuportável para gerações e gerações de filhos de pastores. É necessário reconhecer isso. Quantas vezes a predileção pela vocação e o ministério trouxe ao pai e à mãe o descuido quanto ao cuidado com a família, não dosar o tempo, não dosar, meus irmãos, o tempo de qualidade de estar com a família, com a esposa e com os filhos, e por muitas vezes fazer isso de modo desregrado, descuidado, fez os filhos sentirem-se abandonados, preteridos, trocados pela igreja, trocados pelo ministério, e cresceram odiando a igreja, odiando o ministério. A igreja tomou o meu pai, a igreja tomou o melhor dia da minha família, porque sempre que eu precisei, ele estava na igreja. Nunca esteve no dia do meu aniversário, nunca esteve nos momentos de colação de grau dos meus estudos, da minha faculdade. E isso causou dores, causou traumas, feridas, revoltas que só o Espírito de Deus para sarar gerações e gerações de filhos terrivelmente machucados. A gente precisa admitir isso.
Mas por outro lado, muitas vezes os filhos não reconhecem a bênção de terem sido filhos de pais, pastores, obreiros. Esta igreja que por vezes pressiona, exige, ela abençoa, ela cuida. Por vezes esses filhos tiveram oportunidades e meios que não teria de outra forma, porque ao ingressar no ministério, Deus também dá oportunidades, dá meios, privilégios, meus irmãos. Não é só cobrança, não é só ônus, tem bônus também. E às vezes isso é esquecido, isso é ignorado, isso não é levado em conta. Mas o certo é que há uma visão corporativa na Bíblia no tocante à família. Deus responsabiliza os pais quanto ao temor ao seu nome, que deve estar no coração dos filhos. Deus convida os pais e convoca os pais a reconhecer que a vocação e a missão recebida é missão da casa, é missão para a família, porque tem ônus, tem cobrança, tem juízo, mas tem bênção, tem prosperidade. Basta fazer o que é certo, basta trilhar o caminho que o próprio Deus estabeleceu. Mas a gente foi perdendo de modo em que agora estamos distanciados dentro de casa, separados por paredes, pelos cômodos, cada um no seu mundo. O celular virou um mundo à parte, é corpo presente, meus irmãos, e a alma e a cabeça, sabe Deus por onde está viajando. E a gente senta na mesa, ninguém está ali só o corpo, a mente está longe, conversando. Você está, sabe, maravilhado de ter milhares de amigos na internet, e não é amigo do seu pai, não é amigo da sua avó que mora com você, e já está velhinha, daqui a pouco Deus vai levá-la, porque a idade faz isso, e você desperdiça tempos de qualidade, viajando, vagueando, conversando lorota, sabe Deus com quem? O que você nunca viu, nunca sentou para tomar um café. As famílias estão se fragmentando desde a rotina e da liturgia do lar, até as opções que cada um faz em relação a como lidera e gerencia a sua própria espiritualidade. Os filhos crescem e de repente chega um dia que ele não vai mais nessa igreja, eu gosto mais daquele pastor. Aí a filha diz, gostei mais daquela outra. E aí a esposa também diz, não gostei também. Aí de repente, na hora de sair para o culto, cada um vai para um lugar. O esposo para cá, a esposa ali, o filho acolá, a filha do outro lado. Isso espalha todo mundo. Eu entendo que isso às vezes é inevitável, por uma questão de proximidade. Eu reconheço que existem afinidades no tocante à igreja, ao jeito do pastor pastorear e pregar. Eu não desconsidero isso. Acho legítimo você, por exemplo, reconhecer numa determinada igreja, num determinado perfil pastoral, algo e alguém que pode significar, sabe, liderança espiritual para você. Mas eu chamo a atenção para o perigo do excesso disso. Gente, eu acho que está ficando excessivo. Vocês não concordam? Está ficando excessivo. Está fragmentado demais. É como se, pai, isso aí é o teu ministério. Mãe, aí é a sua obrigação, que eu tenho a ver com isso. Ah, mas temos que ir para o culto hoje. É o senhor que tem que ir. Eu não tenho que ir. O chamado é seu. E a gente vai fragmentando, desestruturando. Eu falo também de ambientes e contextos, de familiares que não partilham da mesma fé. Talvez aqui mesmo tenham jovens que sejam crentes em famílias que não são crentes. Irmãs que servem a Deus e o esposo não serve. E já está há muitos anos esperando a promessa. E vai se cumprir. Deus promete e cumpre. Mas enquanto isso você está batalhando, você está suportando, você está enfrentando aquele ambiente que por vezes é hostil à sua fé. Afinal de contas, deve ser muito difícil ser casado com um homem que chega a hora do culto, ele não se importa de levar você para o culto. Ele não se importa em prover os meios de te trazer para a igreja. Ele não gosta da igreja. Ele não gosta do ambiente do culto. Deve ser muito difícil ser casada com uma esposa que não se interessa pelas coisas de Deus, em que você chega no final da noite para orar e convida ela para orar e vira uma discussão, vira uma briga, porque ela não gosta de orar, ela não partilha do mesmo fervor que você, e você se sente descompassado, porque você quer ser mais inteiro, quer ser mais intenso, mas do lado da cama tem um cônjuge frio, desanimado,
Às vezes é a irmã que gosta de orar, que quer consagrar a família, mas do lado dela tem um esposo que está geladão, um defuntão dentro de casa, não ora, não é sacerdote na casa. E eu sei que deve ser sofredor para a senhora ser casada com um homem que, embora se diga crente e seja visto como vivo, mas está espiritualmente morto. Eu entendo que isso deve ser muito difícil. Mas o fato é que nós precisamos olhar para a família corporativamente, meus irmãos. Porque há uma bênção para a família. Há promessas de Deus para a família. É Deus que diz: eu te abençoarei, eu abençoarei os teus filhos, os filhos dos teus filhos. Quantos creem nisso? Que há um chamado, há uma vocação sagrada para a família, que chega para os pais, mas é abençoador para os filhos, é abençoador para os netos. Nós estamos diante desse texto, duas famílias que têm uma mesma vocação e têm pontos em comuns. Essas duas famílias receberam uma missão improvável, porque nenhuma naturalmente teria essa missão do Senhor. Primeiro, Abinadab, esta arca, ela estava exilada lá no meio dos filisteus e causando um apavoro lá nos filisteus. E eles, sem saber o que fazer, decidiram despachar essa arca, mas eles não sabiam se de fato era Deus que estava ferindo eles, ferindo com juízo, meus irmãos, com tumores. E eles disseram: olha, nós temos que ter certeza que tem alguma coisa misteriosa nessa caixa. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar 2 vacas que acabaram de ter bezerrinhos, vamos fazer um carro de madeira novo, e vamos colocar essa arca dentro, e vamos pegar essas vacas e colocar numa direção, e vamos pegar seus bezerrinhos e amarrar numa direção oposta. Qual é o instinto natural de uma vaca com um bezerrinho novo? É quando o bezerrinho grita pela mamãe, ela faz o quê? Ela vai na direção do bezerrinho. E aí na cabeça dos filisteus esse raciocínio é lógico. Ora, vamos colocar as vacas aqui, quando os bezerrinhos gritar pela mãe ali, as vacas vão se mover em direção aos bezerrinhos. Mas se essa arca é misteriosa, e se o Deus dos hebreus está nessa arca, elas irão mesmo contra a própria vontade em direção a Bet-Semes, que é a primeira cidade dos hebreus. Aí o texto diz que eles colocam a arca, e as vacas, ouvindo o mugido dos seus bezerrinhos, elas vão também mungindo, como que desesperadas, querendo ir para os bezerrinhos, mas uma força vai levando elas em direção a Bet-Semes. Elas vão até Bet-Semes. Quando chega Bet-Semes, que os moradores viram, ficaram extasiados e maravilhados, fizeram uma grande festa. Mas a arca é santa e a arca é perigosa. Não faça qualquer coisa com a arca. Eles estão admirados e maravilhados com aquilo. Chegaram perto da arca, tocaram na arca, mexeram na arca. Deus feriu e matou 70 homens em Bet-Semes. Eles ficam desesperados. Não podemos ter essa arca no meio da gente. O juízo de Deus pesou sobre nós. Eles mandam mensageiros a uma cidade próxima chamada Kiriat Jearim, uma cidade que já estava na colina. E quando os mensageiros chegam em Kiriat Jearim, os habitantes de Kiriat Jearim disseram: olha, é muito perigoso ter essa arca no nosso meio. Vamos eleger um homem e uma casa para guardar esta arca. E esse homem foi Abinadab. Missão improvável. Agora chegamos no Obed-Edom, é missão improvável. Davi, quando assume o reino, ele decide levar a arca que estava na casa de Abinadab para a casa do rei. E o desejo de Davi é que a arca tivesse um lugar permanente. Afinal de contas, Deus deveria habitar no meio do seu povo e não numa casa isolada de uma pessoa qualquer. Davi monta o cortejo, vem naquela carruagem nova, toda a sua comitiva de príncipes e autoridades de Jerusalém. E quando eles vêm trazendo a arca, no meio do caminho, o boi tropeça e a arca vai caindo. Um jovem que vai junto daquele cortejo e junto da arca, chamado Uzá, na melhor das intenções, ele vai proteger a arca para que a arca não caia e se quebre. Deus abre uma rotura em Uzá. Ele morre subitamente diante de todo mundo.
aquele dia que era festivo e alegre se torna um dia de tristeza, de dor para Davi. E esse é o texto que nós lemos, ele perguntando: como eu trarei a casa de Deus, a sua arca, como eu trarei? E ele, sabendo que estava agora sem saída, decide novamente deixar a arca na casa de alguém. Missão improvável. Um geteu, um estrangeiro, um homem chamado Obed-edom. De repente, alguém bate palma. Seu Obed, pois não, temos aqui uma missão para o senhor. Qual é? Guardar a arca de Deus na sua casa. Ele, pois não, a arca ficou na casa do Obed-edom. Percebo que o ponto comum é a experiência de receber uma missão improvável. A outra experiência comum é o fato de que essa missão compartilha de tragédias. Cada um deles recebe uma missão que está marcada pela morte, pelo juízo de Deus. Ambos sabiam que não é qualquer objeto e, portanto, não poderiam tratar de qualquer jeito. Mas aí, os pontos comuns terminam agora. A gente começa agora a ver diferenças. Porque você vai perceber que um foi abençoado e o outro recebeu juízo e maldição sobre a sua casa. Por que uma mesma vocação, e essa é a questão que Deus trouxe ao meu coração pelas madrugadas, por que uma mesma vocação para um é bênção e para o outro é morte, é desgraça? Por que uma mesma experiência para um é uma experiência abençoadora, que abençoa ele, sua família, e para o outro, meus irmãos, é um peso, é um fardo. E aqui Deus começa a me fazer perceber as diferenças da casa de Abinadab e a casa de Obed-edom. Talvez você possa com isso começar a se perceber, porque cada um aqui tem a missão e a vocação de ser portador da glória de Deus na sua casa. Porque a grande verdade do texto é que esta arca, ela simbolizava isso, a presença de Deus, que agora é permanente. Deus é o Deus conosco, Jesus Cristo, Emanuel. Você, pastor, mas é só eu de crente na minha casa. Pois, meu irmão, a arca de Deus está lá. E ela está em você, a glória de Deus está em você, a presença de Deus está em você. Quantos reconhecem isso, podem levantar suas mãos e adorar Jesus. Pois muito bem, vamos para as diferenças. Para a casa de Abinadab, escute isso, meus irmãos. Para a casa de Abinadab, guardar a arca na sua casa é uma missão marcada de lamentos constantes. Para Obed-edom, é motivo de celebração. Os irmãos leram o texto. 1 Samuel 7 diz que quando a arca chega na casa de Abinadab, na casa de Abinadab se ouviu lamentos por todos os dias que a arca esteve ali. Já na casa do Obed-edom é alegria, é festa, porque tem bênção para ele, para a família, para as posses dele. Vocês percebem isso? Você percebe que uma missão recebida de Deus pode se tornar, meus irmãos, uma experiência de maldição, de dor, quando nós recebemos assim, como um peso, como um fardo, como algo indesejado. Ah, isso não era para mim, eu não deveria estar fazendo isso. E a gente diz em casa, a gente murmura do cargo que tem, da função que ocupa. A gente faz os filhos ouvir o quanto aquilo é insuportável para nós, o quanto estamos insatisfeitos, o quanto ir para a igreja se tornou uma experiência indesejada para nós. Nós dizemos, nós verbalizamos, meu Deus, de novo, é muito culto nessa igreja, domingo, de novo, já chegou domingo, já é hora de ir para o culto. Ah, meu Jesus do céu, foi ontem que eu fui, já tenho que ir novamente. Tem, abençoado, e para de murmurar, porque é dádiva de Deus, servir a Deus, está na sua casa, pertencer ao seu povo. Mas a gente, sem querer, de maneira inadvertida, está lá, murmurando, reclamando, falando do pastor, falando da igreja, falando dos nossos irmãos, reclamando de quem nos feriu, de quem nos tratou mal. E os filhos vão ouvindo, nós vamos entulhando o coração deles de desgraça. E a nossa casa vira um lugar de murmuração, de lamento constante. Que tipo de filho você acha que terá se eles escutam todo dia você falar mal da igreja? Lamento constante, lamento todo dia. Da casa de Abinadab se ouvia lamentos.
Que missão indesejada é essa, ficar com esta arca aqui? Eu não merecia um peso desse. Tem tanta gente que poderia fazer, e justamente na minha família. Tem gente que diz isso. Tanta gente, o pastor foi chamar justamente eu, o mais ocupado. Meu Deus, tanta gente sem fazer nada na igreja, e eu estou com 5 coisas, e tem uns que não tem nenhuma. E a gente murmura, a gente reclama. É um fardo. É um fardo tomar banho e vir para o culto. Para passear no shopping não é não. Mas para vir para cá, é um fardo. Lamento, reclamação, murmuração. Oh meu Deus, tenho que ir porque esse menino não me deixa sossegado. E é Deus usando o filho, sabe gente? Porque tem isso. O meninozinho pequenininho, não sabe nada da vida, mas Deus está lá botando na boca do bichinho: papai, vamos para a igreja, vamos para o culto, papai. E está lá o bichão frião, geladão, mortão, e o filho saculejando para trazer para o lugar que ele deveria tomar a iniciativa de vir. E a gente vai deixando a lamentação e a murmuração encharcar nossa alma e nosso coração. Para Obed-edom é alegria. Oh, coisa boa essa arca aqui. Que bênção ter essa arca aqui na minha casa. Tomara que Davi se esqueça. Tomara que Davi nem lembre que ela está aqui, porque é muita bênção. Depois que ela chegou aqui, as coisas começaram a dar certo. Pago as contas em dia. Ninguém adoece mais. Os meninos nunca mais pegaram gripe. É muita bênção aqui. Oh, coisa boa essa arca aqui na minha casa. Vocês percebem que é diferente? Se para Abinadab, escute em segundo lugar, ter a arca na sua casa é um esforço prolongado. É um esforço prolongado de um tempo que parece uma eternidade. Olha como o texto diz: a arca chegou e ficou lá por 20 anos. Até o jeito do texto narrar dá a ideia daquela coisa cansativa, morosa, aquele fardo que nunca sai das suas costas. E ficou por 20 anos, né? Vocês podem ler o texto que dá essa ideia. Aí diz Obed-edom, chegou e ficou só 3 meses. E aí é interessante que quando servir a Deus é algo indesejado, 3 meses parece 20 anos. Quando servir a Deus é algo que fazemos com alegria, 20 anos é 3 meses. A gente não vê o tempo passar. A gente não é um fardo que a pessoa diz: rapaz, esse irmão deve ter muito cansadinho, serve a Deus há tanto tempo. Você que pensa, a vida dele é marcada por um renovo constante, a alegria de servir a Deus, a alegria de estar na casa de Deus, sabe? Tem gente que depois de 2 meses já está velhinho, cansado, desanimado. Oh meu Deus, não aguento, tomara que chegue dezembro. E tem outro que já está há 30 anos fazendo a mesma coisa e com alegria dizendo: Deus, estou pronto para mais um ano. Estou pronto para mais uma jornada. Estou pronto para mais uma missão. Faz diferença, gente. A própria noção da temporalidade é diferente. Porque um coração marcado de tristeza e de falta de vontade faz qualquer experiência ser terrivelmente dolorosa. Você não está suportando o dia passando. Você se sente cansado. Oh, meu Deus, a irmã de novo quer oração. Sabe, fica aquele fardo que você vai dizendo: Jesus, não aguento mais. Mas quando faz com alegria, você agradece a Deus o privilégio de servir, de ser útil, de abençoar outras pessoas. Você queria que o dia tivesse 62 horas para fazer mais, para servir mais, para amar mais, para cuidar mais, para se importar mais. O tempo não é um problema, o tempo é problema para crente cansado, desanimado, murmurador, que lamenta por qualquer coisa. Mas há uma terceira diferença, ao meu ver, essa é a mais grave. Porque os anos passam, e para Abinadab a experiência de ter arca na sua casa vai produzindo na sua casa, escute isso, vai produzindo na sua casa uma familiaridade irreverente. Já para Obed-edom, aquilo
produz nele e na sua casa temor e obediência. Deixa eu dizer isso de uma forma muito clara. Vocês sabem quem é o Uzá, que morreu, ferido por Deus, no dia que a arca vai cair e ele tenta pegar? O Uzá é filho de Abinadab. Deus mata o filho de Abinadab naquele cortejo, porque quis pegar a arca. E sabe por que ele quis pegar a arca? Porque ele estava acostumado com a arca, familiarizado. Se acostuma tanto que se torna irreverente, perde o temor, perde a noção de sacralidade, faz aquilo tanto que faz no automático. É um profissional do ministério. O coração está seco, a alma vazia de Deus, mas ele canta, ele prega, ele fala a língua. Está vazio, está seco, mas faz tanto que faz automático. E os filhos também aprendem isso. Essa familiaridade irreverente. Eles crescem vendo Bíblia, vendo Deus, vendo as histórias da Bíblia. Eles crescem vendo o ambiente da igreja, mas crescem vendo, meus irmãos, um tratamento desrespeitoso, descuidado, irreverente, em que você vai desacralizando as relações. Você desacraliza a relação de obediência à liderança da igreja, desacraliza a santidade da comunhão da igreja, você desacraliza o momento da adoração, se faz de qualquer jeito, se faz de qualquer maneira, e você vai destruindo os pilares do temor do Senhor na tua casa. É por isso que a gente vai vendo crescer uma geração que chama o pastor pelo nome, não chama mais pastor fulano, é o nome. Porque eles crescem numa casa de pais que não respeitam, que não honram. É por isso que na hora da oração as pessoas transitam, correm, trocam mensagens no celular, porque por vezes experimentam em casa uma rotina de familiaridade irreverente. Não se posiciona reverentemente para falar com Deus, para orar, para ler a palavra de Deus, e os filhos vão vendo. E aquilo vai demolindo as bases do temor e da sacralidade na sua casa. Meu Deus, esse menino foi vendo aquela arca e foi se tornando um objeto comum. Tanto é que no dia que ela vai caindo, ela é tão comum para ele que foi naturalmente pegar. Aí Deus diz: não, isso aqui é santo, meu filho. Morreu por isso. Morreu porque foi irreverente. Não se acostume a ponto de se tornar irreverente. Não deixe a familiaridade de estar na igreja tornar você uma pessoa cínica, tornar você uma pessoa que faz de qualquer jeito. Ah, mas eu estou aqui a vida toda. Eu estou aqui tantos anos. Meu irmão, isso significa que você deveria ser mais crente, ter mais temor ao Senhor. Como é que o tempo passa e destrói a gente, degrada a gente, e deixa a gente pior do que já foi? Que tipo de fé é essa? Abinadab vê a sua casa se tornando esta casa, irreverente à santidade de Deus. Obed-edom testifica do temor e da obediência ao Senhor. E ele vai ter uma recompensa. Os músicos podem vir se aproximando. Porque se o final da história de Abinadab, olhe para mim, meus irmãos, é uma mensagem dura, eu entendo, mas foi o sonho, então. Se a história de Abinadab termina aqui, ele enterrando um filho morto pelo Senhor, por causa da arca que ele guardou na casa. Vocês têm noção disso? Abinadab enterrando um filho que foi morto porque tocou na arca que estava na casa dele 20 anos. A história termina aqui, é uma tragédia. Vocês entendem que por vezes uma missão do pai recai nos filhos? E recai porque se a bênção é para os filhos e para os filhos dos filhos, também vem o peso, meus irmãos, do mau exemplo. Vem o peso do ensino equivocado e distorcido, que passa como um mau hábito, e vai se reproduzindo de geração a geração. A história de Abinadab termina com um cortejo triste do filho que morreu, porque foi irreverente com a arca. Como é que a história de Obed-edom termina?
Passou 3 meses. Davi diz: eu vou buscar a arca de Deus, porque eu descobri que Deus está abençoando Obed-edom. Chegou um mensageiro lá: Davi, está tão bom na casa do Obed-edom, que ele até mandou dizer que o senhor não se preocupe. Deixe a arca lá o tempo que precisar, que está bom demais ficar com a arca na casa dele. Não tenha pressa de buscar, Davi. Davi disse: eu vou buscar. Está bênção lá, eu vou buscar. Ele monta o cortejo e vem buscar. Quando ele chega na casa do Obed-edom, gente, ele reconheceu que ele fez tudo errado da primeira vez. Trouxe em carro de boi, não podia ser carro de boi, tinha que vir nos ombros dos levitas. Deus não gosta de parafernália, esse negócio assim, muito enfeitado, assim. Deus gosta de simplicidade. É assim que ele sempre tratou a sua relação com o seu povo. Não precisa de carro novo, não. Coloca nos ombros e vai levando mesmo assim. Os levitas, não inventa muito. Não inventa muito, porque eu quero sacrifício. Eu quero um sacrifício do coração de vocês. Eu não quero aquela coisa enfeitada, paramentada. Isso não me agrada. Leve nos ombros mesmo. E aí quando Davi chega na casa do Obed-edom, Obed-edom começa a ser recompensado pela sua fidelidade. E sabe qual foi a primeira coisa que Deus dá a Obed-edom? Foi o direito e a oportunidade de agora ir no cortejo, protegendo a arca. Davi chega e diz: Obed-edom, Deus prosperou sua casa. Essa arca agora vai sair daqui cuidada por você. Ele era um estrangeiro. Nós vamos no cortejo e você vai junto dessa arca. Você vai protegendo essa arca. Vocês entendem isso? Uma missão improvável se torna agora uma recompensa de uma missão maior. Às vezes Deus faz isso com a gente. Ele traz a gente para fazer uma coisa simples e a gente mal sabe que é só a porta de entrada para uma missão maior. E aí você fecha o coração de: mas eu, com a minha experiência, com o meu know-how, com os meus títulos e diplomas que eu tenho em casa, vou fazer isso. Abençoado, é só um teste. Você vai só ficar 3 meses com a arca, depois Deus tem coisas maiores e melhores. Obed-edom mal sabia que Deus preparava para ele um ministério glorioso, que estava se afirmando na sua fidelidade de guardar por 3 meses a arca na sua casa. Portanto, não despreze as atividades tidas como corriqueiras, como simples. Às vezes é uma porta que Deus está abrindo para te honrar, para te abençoar. Seja fiel no pouco, porque no muito eu te colocarei. Levante a sua mão. Fica firme em servir o Senhor. Fica firme em fazer a obra do Senhor. Fica firme em adorar o Senhor. Fica firme em permanecer no caminho do Senhor, fazendo o que Ele te chamou para fazer. Se você está sendo aprovado, Ele vê, Ele contempla. Ele tomou parte no cortejo que levou a arca. Quando Davi chega na cidade do rei, que a arca toma o seu lugar, Obed-edom pega a sua roupa e diz: senhor rei, estou voltando para casa, missão cumprida. Davi olha para ele e diz: não, o senhor agora mora na cidade do rei, o senhor agora vai ser o guardião da arca. O senhor vai proteger essa arca. O senhor não vai sair de perto dessa arca. Você e os seus filhos. São os seus filhos. Você entende? Você entende que Deus está querendo usar a tua vida, meu irmão? Deus está querendo fazer algo glorioso na tua casa. Mas Ele diz: seja fiel. Seja fiel, cumpra com louvor.
Sirva com alegria. Entre pelos átrios do Senhor com cânticos. Sabei que o Senhor é bom. Diga isso, fale disso na sua casa. Obed-edom. 1 Crônicas 15, 24. Tornou-se guardião da arca de Deus. Você agora fica aqui e protege a arca de Deus. Ninguém chega perto dela sem passar por você. Vocês percebem? Uma missão improvável. Uma missão de 3 meses se torna um ministério da vida de Obed-edom. Às vezes a tarefa é simples e é rápida. Basta a gente fazer com louvor, que a gente já está agora pisando no solo de algo que vai definir nossa vida a partir dali. Mas a gente falha naquela coisa pequena que foi colocada nas nossas mãos. A gente não cuida, a gente não zela, a gente não é responsável, a gente não valoriza. Tem gente que tem mania de grandeza, de modo, gente que está olhando lá na frente. E tudo que faz é pensando na frente. E Deus olha e diz, você nunca vai chegar na frente. Você não está sendo fiel aqui. A missão pequena de guardar a arca 3 meses não está sendo feita com sucesso por você. Você não vai sair daqui. E tem gente que se frustra, se chateia, se desvia e não percebe que não cuidou bem da arca nos 3 meses que esteve na sua casa. Mas há uma terceira bênção que Deus dá a Obed-edom, e eu quero ler com a igreja, porque ao meu ver isso é impactante. 1 Crônica, capítulo 26, do versículo 4 ao versículo 8. Eu queria pedir que os irmãos colocassem esse texto na NVI, nós vamos ler. 1 Crônica, capítulo 26, do versículo 4 ao versículo 8. Nós vamos ler todo mundo, porque aqui é o desfecho da história de Obed-edom. Aqui está o que Deus pode fazer com quem está disposto a servi-lo com fidelidade e trazer a sua família para esse mesmo serviço. 1 Crônicas 26, versículo 4 em diante. 1 Crônicas 26, versículo 4 em diante. Ali está 6 e 24. É 26, versículo 4. Vamos lá. Todo mundo. Podemos ler juntos, meus irmãos, por favor? Vamos lá. Foram estes os filhos de Obed-edom: Semaías o primeiro, Jeozadab o segundo, Joal o terceiro, Sacá o quarto, Natanael o quinto, Amiel o sexto, Issacar o sétimo, e Peuletai o oitavo. Pois Deus... Versículo 6. Seu filho Semaías também teve filhos, que foram líderes na família do seu pai, pois eram homens. Versículo 7. Foram estes os filhos de Semaías: Otini, Rafael, Obed, Elzadab, os parentes dele, Eliú e Semaquias, também foram homens. Olha o versículo 8. Todos estes foram descendentes de Obed-edom. Eles e os seus filhos e parentes eram capazes e aptos para a obra. Eram ao todos 62 descendentes de Obed-edom. Aplauda o Senhor, meus irmãos. Essa é a palavra de Deus para você. Não é uma missão só para você, é para os teus filhos, é para os filhos dos teus filhos. E como recompensa do Senhor, você verá uma geração inteira de homens e mulheres capazes na obra do Senhor. Fique de pé nesta hora em nome de Jesus. Feche os seus olhos agora. Eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Você pode agora orar pela sua família.
consagrá-la ao Senhor. Diga para Deus: Deus, é promessa tua para minha casa. Eu verei a bênção nos meus filhos, nos filhos dos meus filhos. Ah, Deus, eu ficarei velhinho aqui vendo a minha casa de homens e mulheres capazes. Se você deseja oração, vem aqui. Talvez você precise de reconciliação. Talvez você precise recomeçar e viver um novo tempo para a sua casa, para o seu casamento, para a sua relação com os seus filhos. Vem aqui à frente agora. Enquanto os irmãos vão cantar, você vem. Nós vamos orar juntos. Nós vamos orar juntos pela nossa casa. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será. Se o Espírito de Deus fala com você hoje, vem aqui em nome de Jesus. Venha receber a oração. Talvez por alguém da sua família que não está aqui, deveria estar. Vem agora em nome de Jesus. Que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde a prosperidade. Levante sua mão, vamos adorar. Vamos adorar. Vamos adorar Jesus. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Que seja a vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Nós vamos adorar o Senhor. Nós vamos orar agora. Orar por todas as pessoas, todos esses irmãos que estão aqui. Meus irmãos, Deus é o Senhor da família. Uma coisa que eu tenho aprendido pela palavra de Deus e visto os exemplos e as histórias, nós somos muito limitados como pais, como mães. A gente não pode fazer tudo o que gostaria de fazer. A gente ensina, a gente fala, a gente discipula, a gente ora. E chega uma hora que parece que tudo sai do controle, porque nós somos limitados. Nossos filhos precisam de um Salvador e não somos nós. Nós não somos salvadores da nossa casa. Minha irmã, você não é salvadora da sua família. Sua família precisa de um Salvador mais poderoso. É por isso que a gente precisa confiar nele e dizer: Deus, eu preciso de ti na minha casa. Eu não sou capaz de edificar uma família, Deus. É o Senhor que faz isso. Essa é uma tarefa tão grande que só o Senhor faz. Coloque diante de Deus. A você cabe a fidelidade, meu irmão. A você cabe cumprir fielmente, servir a Deus fielmente. É Deus que vai honrar a tua vida. É Deus que vai honrar a tua história. É Deus que vai honrar teu exemplo.
É Deus que vai honrar teus ensinos na tua casa. É Deus que vai honrar. É o Espírito de Deus que trará à memória o homem de Deus que você tem sido, quando for preciso. Vamos orar agora. Pastor Paulo Roberto irá orar por nós, por todos esses irmãos, por toda a igreja. Estamos agora encerrando o culto e orando pelas famílias da igreja. Pastor Paulo. Glória a Deus. Obed-Edom guardou fielmente a arca de Deus. Se você proteger o seu coração, ainda que ao longo da jornada tenha perdido alguma coisa, eu quero te dizer que as promessas de Deus são intocáveis. E você está debaixo de promessa. A sua família está debaixo de promessa. E nesta manhã é uma manhã de restituição. Amoroso, glorioso, excelso, sublime, verdadeiro, resplandente, estrela da manhã, autor e aperfeiçoador da fé, gracioso e misericordioso, excelso, sublime, sopra o teu Espírito nesta manhã. Lamou, anei, anou, anei, anagandará, gandará. Envolve as famílias aqui reunidas, visita os familiares aqui representados, restitui o que foi perdido ao longo da jornada, restitui a fé, renova, restaura o amor, o fervor, a paixão, a alegria, o prazer, aleluia, a compreensão, a percepção da necessidade, do privilégio que temos de celebrar o teu nome, que é sobre todo nome que se nomeia nos céus e na terra. Enquanto o teu povo se rende, se prostra, se entrega, que a tua graça venha, que a restauração venha, que a alegria do Senhor venha, envolvendo a alma, que os laços sejam desfeitos, que as correntes grossas sejam quebradas, que as sepulturas sejam fechadas, que as portas sejam abertas. Em nome de Jesus. Recebe nossas vidas, nosso louvor, nossa gratidão, nossa reverência, em o nome de Jesus. Receba a bênção em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande e infinito amor do Pai, que as doces consolações, a comunhão, o poder do Espírito Santo, seja sobre toda a igreja de Jesus, hoje e para sempre. E toda a igreja com muita alegria diga amém. Amém. Deus abençoe meus irmãos, Deus abençoe suas famílias. Somos